de Angra dos Reis agradece ao Senhor pelo seu empenho, pelo seu esforço, né, de estar conosco. Eu gostaria apenas de estar lendo aí o nosso texto base desse ano. Se encontra em... Deixa eu ver aqui, 1 Reis, deixa eu achar. Eu estou tentando aprender a usar a Bíblia no celular. Eu nunca vi. Eu sou jovem, mas eu estou tentando aprender a usar no celular. Só cena de papel. Eu não estou achando aqui. Reis, cara. Aqui, achei. Agora achei. 1 Reis, né? Capítulo 2. Verso 2. Está na área. 1 Reis, capítulo 2, verso 2. Esse que é o nosso texto básico, nosso tema. E aí, reverendo, eu farei uma breve oração e já passo a palavra para o senhor, e aí o senhor já pode ficar à vontade, tá bom? E diz assim o texto: E vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Essa é a nossa intenção. Queremos aprender a ser homem, no sentido bíblico. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem também trago esse momento, né? O Senhor tem pessoas de longe, mas que, compromissados com o seu evangelho, não pode negar o chamado, né? Aqueles que têm fome. E nós temos fome de tentar aprender um pouco mais do que é esse chamado masculino, o que significa ser homem para o Senhor. E tentar aplicar isso para nossas vidas, porque queremos te servir, até mesmo no nosso gênero. Então, que o Senhor nos ensine. E eu peço misericórdia do Senhor pelas nossas vidas. Entrego aí, Deus querido, os nossos corações na tua mão, para que o Senhor faça frutificar aquilo que o teu servo prontamente vem trazendo. Que ele seja um instrumento do alto para nós. Que saia dele, Deus querido, verdades que possam impactar o nosso coração e mudar a nossa vida. Por isso, nos botamos à sua disposição, Espírito, para que o Senhor possa fazer aquilo que lhe couber e glorifique o seu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade, reverendo. Irmãos, paz e bem ao coração de todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Eu vou pedir a gentileza de nós nos apresentarmos, né? Eu quero conhecer um pouquinho de vocês aí. Meu nome é Orlando, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Central de Japeri há 20 anos. Tenho um contato quase que anual ou bianual com a juventude aí do presbitério de vocês, do Sino, muitas vezes. E é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu sou casado há 26 anos com a mesma mulher. Sou pai do Vinícius. Nós, há um tempo, estivemos aqui criando meu sobrinho, que é minha cunhada, e o meu cunhado haviam falecido, mas ele já não está mais morando conosco. Eu sou o 7º filho de uma família de 10 irmãos. Nós agora somos 9. Uma irmã nossa faleceu há alguns anos com câncer. Ela fez um tratamento muito longo, mas não resistiu, veio a falecer. E é um prazer poder estar aqui com vocês, refletindo sobre situações que certamente vão nos fazer pensar sobre a nossa vida, as nossas atitudes, e espero poder ter um tempo abençoado e abençoador, juntamente com os irmãos. Gostaria de conhecer vocês agora. Vou me apresentar aqui para o reverendo Orlando. Ele já me conhece, é só para dar um oi. É muito bom estar com o senhor aqui junto com a gente, pastor. A gente já esteve junto na UMP, agora a gente está junto aqui na UPH, né? É uma alegria Legal, estar com muito você bom. aqui. Seja bem-vindo aí no nosso PH. Deus abençoe. Valeu. Obrigado. Vou eu, então, reverendo Orlando, aqui Silvio Torres, seu criado, o menor dos servos, louvando a Deus por sua vida, por essa oportunidade maravilhosa que, com certeza, vai acrescentar muito. Nós te agradecemos e que seja uma noite tremenda. Muito obrigado. Amém. Amém.
Boa noite, eu sou José Custódio. Faz 3 anos que sou batizado. Há 2 anos eu estou à frente da Secretaria de Estatística da UPH e hoje sou viúvo, mas quero aprender um pouco para saber se eu cumpri com as minhas obrigações quando era casado. Que Deus ilumine o senhor nessa palestra. Amém. Amém. Mais alguém? Mais alguém vai se apresentar? Agora, vocês me ouvem? Ouvem. Está me ouvindo, reverendo? Estou ouvindo bem. Ah, perfeito. Aqui, ó. É porque a gente está aqui na igreja? Sim. Pronto. Aí eu vou pedir que os irmãos estavam combinando com eles, né? Nós vamos vir aqui, ó. Daqui dá para ver legal. E aí cada um se apresenta, né? Nós temos alguns Tá ok, tá joia. Eu me chamo Lucas, eu estou, né, como presidente da UPH, já trabalhava há algum tempo aí com a federação e com a igreja local, mas na UMP, e ano passado nós vimos a necessidade, e respondendo a essa necessidade, estamos como presidente esse ano, e sou noivo, né? Graças a Deus, por intermédio desse homem que vai nos falar hoje, ele resolveu um problemão que eu tinha na minha vida. Aí, e quero aprender, né? Quero não cometer aqueles erros que foram cometidos pelos nossos pais. A gente precisa evoluir. Então, hoje eu venho para, de fato, aprender. Sei que não tenho nada a falar, mas eu espero que o que eu aprenda hoje, eu possa realmente mudar o meu coração e, de fato, entender o que Cristo quer de mim no ministério do matrimônio. Tudo bem? Então, assim. Reverendo Orlando, boa noite. Meu nome é Hilton, sou oficial da igreja do 3º ano como diácono. Para a gente é uma alegria muito grande estar nesse momento aqui, podendo estar presenciando aí, participando aí, ouvindo essa palestra aí, para que a gente possa ser abençoado pelo seu conhecimento. Amém. Boa noite, meu nome é Edmar, como diz o senhor José Custódio, estou 2 anos, né, batizado. É um imenso prazer que também sou secretário da UPH, 2 anos seguidos, e estou aqui para ouvir a sua palestra. Espero que nesses 2 anos aí, como eu falei com o nosso reverendo, que são 2 anos de bênçãos, né, e que espero aprender mais aí com a sua palestra. Amém. Também. Amém. Amém? Boa noite, reverendo Orlando. Me chamo Ismael, tenho 1 ano de batizado e pretendo poder estar participando dessa palestra e poder aprender cada vez mais. Amém. Estou aqui nesse processo de mensagem, tá? Disponível. Dentro das minhas limitações, ao máximo que eu puder me empenhar. E agradeço, né, pela sua disponibilidade de estar aqui para nos transmitir, né, toda essa bagagem que o senhor carrega consigo acerca das suas experiências de vida, do seu conhecimento junto à família. Amém. Meu querido, boa noite, graça e paz. Meu nome é Josimar, sou seu amigo de ministério. Nossa oração é que você seja instrumento de Deus para abençoar a vida desses homens aqui,
e, consequentemente, aí também as suas famílias. Abração para você aí. Muito obrigado. Obrigado. Prazer, pastor. Agora foi, né? Acabou. Acabou. Somos esses. Amém. Podemos iniciar? À vontade, reverendo. Tá ok. Eu vou pedir a gentileza de alguém... de vez em quando eu vou pedir para ler um texto aqui, Efésios 5, 25. Alguém pode abrir e ler para a gente, por favor? Diz assim o texto. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ok, obrigado. Irmãos, nós temos vivido um tempo em que a figura masculina ela tem sofrido um sem número de situações que geram muita descaracterização. Nós somos criados para sermos homens e esses homens geram muitas vezes comportamentos que são pouco abençoadores dentro da nossa casa, né? Quem é um pouquinho mais velho aí, certamente já ouviu falar que homem não chora. Você foi criado para resistir a toda e qualquer situação sem demonstrar nenhum tipo de sentimento pelas situações que estiverem ocorrendo. E, de repente, nós nos deparamos com um momento tão delicado como esse que estamos enfrentando, de uma pandemia, amigos nossos partindo, entes queridos nos deixando da maneira mais abrupta possível. E você, muitas vezes, que foi criado com a ideia de que não podia chorar, desenvolveu ao longo da vida, aí, seja lá por quais motivos forem, a dificuldade de poder. Então, dentro de uma vida, dois, nós muitas vezes carregamos aquilo que foi vivido por nós numa relação familiar. E não são poucas as vezes que aparecem diversas dificuldades relacionais dentro de casa, justamente porque a bagagem que foi trazida ao longo da vivência que você teve com os pais, com os irmãos, não foi uma vivência tão boa como deveria ter sido. E, geralmente, quando dou palestra a respeito de família, eu sempre explico o seguinte: existem alguns ambientes relacionais que podem ser adoecedores. Quando eu digo podem ser, estou dizendo para você que é uma possibilidade, não significa que toda a família necessariamente vai traduzir essa mesma situação. As famílias, em muitas situações, trazem dificuldades para que os membros dessa família possam ter uma vivência emocional ajustada, adequada, saudável, porque existem inúmeras situações que ocorrem em família e que nunca são trabalhadas, que não são conversadas, que não são ditas a ninguém, que continuam fazendo parte da vida do indivíduo e ele carrega essa condição praticamente a vida toda. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando com você, eu não estou falando de alguma coisa que simplesmente eu parei e li sobre algum teórico que informou a respeito disso, embora isso seja cientificamente comprovado através de estudos feitos, mas eu vou te falar uma experiência pessoal. Ainda criança, eu sempre ouvi o meu pai me dizer o seguinte: não fale com pessoas estranhas. E ele dizia inúmeros motivos para que eu evitasse conversar com gente estranha na rua,
seja lá onde fosse. Eu fui criança na década de 70, e eu lembro bem que na década de 70 havia acontecido um dos casos de rapto na cidade, mais famosos. Um rapto de um menino chamado Carlinhos, ele tinha mais ou menos uns 10 anos. O pessoal mais antigo aí certamente deve lembrar a respeito disso. Então, aquilo se tornou um verdadeiro mistério e gerou muita comoção. Então, uma das formas de me proteger, eu entendo, foi a ideia de que falar com gente estranha poderia gerar alguma situação que me colocasse em risco. E todas as vezes que meu pai me pedia, me aconselhava nesse sentido, me orientava, eu entendia que era necessário fazer aquilo ao pé da letra. Só que o tempo passou, mas os ensinamentos ficaram. Então, eu me vi inúmeras vezes tendo dificuldade de conversar com pessoas que eu não conhecia. Por quê? Porque quando eu era criança, eu ouvi que eu não deveria falar com gente estranha. Embora aquilo fosse dito dentro de um contexto todo necessário para que gerasse uma proteção para mim, aquilo foi um comportamento que gerou dificuldade para que eu pudesse conduzir relacionamentos de uma maneira melhor. E se eu não conseguisse, por exemplo, parar para entender em que contexto aquilo aconteceu, por que essas coisas foram orientadas dessa maneira, certamente eu teria essa dificuldade até hoje. Mas não foram poucas as vezes que eu tive problema de me aproximar ou de me relacionar com gente que eu nunca tinha visto, justamente porque a orientação que eu recebi quando criança era não falar com gente estranha. Estou falando isso para você parar para entender que esse é um comportamento que me gerou algum problema, mas não se transformou numa dificuldade, porque existem comportamentos produzidos dentro da nossa relação familiar que geram profundas situações de dificuldade para que a gente possamos nos relacionar daí para frente. Então, é muito interessante você parar para entender o seguinte: quando nós observamos o nosso comportamento relacional hoje, para quem já é casado, para quem ainda vive dentro da casa dos pais, a gente precisa observar qual era o modelo que nós fomos orientados ao longo de toda a nossa vida. Porque quando você casa, você leva esse modelo com você. Ou você assume o compromisso de não reproduzi-lo, porque não foi um modelo bom, não te fez bem, não gerou coisas boas para você, e você, então, entende que repetir o mesmo tipo de comportamento não é adequado, você não deveria conduzir daquela maneira, ou então, pura e simplesmente, mesmo que inconscientemente, você termina repetindo os mesmos comportamentos que você teve, experienciou ao longo de toda a sua vida. Então, de repente, você tem um problema de ter vivido numa família em que as desavenças eram muito comuns e as pessoas falavam sempre num tom de voz muito alto, as dificuldades de se relacionar eram sempre resolvidas com gritarias, brigas, desentendimentos, e, de uma certa forma, você termina absorvendo isso. E você vai conduzindo isso aí ao longo da tua vivência. E quando você casa e vai formar a tua família, esse modelo, de uma certa forma, está muito bem definido dentro de você. E aí, quando a gente chega na igreja com toda essa bagagem negativa, e nem sempre somos orientados da maneira que a gente precisa, essas coisas perduram ao longo de toda a nossa vida. E é interessante a gente parar para observar, irmãos, que quando o Senhor nos convida a amar as nossas mulheres, a gente precisa parar para entender o seguinte: o que é o amor? Talvez você tenha a sua própria definição, você consiga lembrar de falar a respeito do amor de uma forma poética, talvez você seja um cara romântico, talvez as relações lá na tua família, entre seu pai e a sua mãe, era uma relação muito carinhosa, muito próxima, e talvez você tenha aprendido de uma forma bastante interessante e que tenha feito você ficar muito bem com relação a tudo isso. Mas a grande verdade é que uma boa parte das pessoas, elas são capazes de dizer que amam,
mas nem sempre o que é feito para demonstrar esse amor realmente entra em conformidade com o discurso que é feito. Então, às vezes, o cara fala que ama, mas quando você vai observar as atitudes de uma pessoa que realmente ama, você não encontra presente nesse relacionamento. Então, é interessante você observar que o texto diz que é para amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a verdade é que quando você olha para a forma como Cristo conduz a vida em relação à igreja, a gente precisa parar para fazer inúmeras situações que vão precisar ser revertidas na nossa vida. Você precisa primeiro parar para entender o seguinte: você lembra como você tem tratado ou já tratou a esposa ao longo da tua convivência? A relação em que você consegue falar e ouvir, ela é uma atitude bem resolvida entre vocês. Uma boa parte das pessoas que não conseguem conviver de uma maneira satisfatória, agradável, tem tudo a ver com um negócio chamado comunicação. Em geral, palestras de família, palestras de casais, elas têm três vertentes bastante definidas. Fala-se sobre comunicação, fala-se sobre a questão financeira e fala-se sobre a vida sexual. Entenda que, quando a gente fala sobre comunicação, eu gostaria de lembrar com você um texto do sábio Salomão. Ele diz o seguinte: maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Isso, gente, é um verdadeiro exercício diário, contínuo, para a gente poder parar para observar se a nossa comunicação ela tem funcionado da maneira que realmente precisa. Porque, geralmente, quando a pessoa me procura no consultório, que é uma outra função que eu ocupo, além do ministério, não estou fazendo aconselhamento pastoral, mas estou atendendo como profissional da área de psicologia, as pessoas procuram para resolver questões familiares, porque a forma como as pessoas se comunicam não consegue traduzir o amor que elas dizem que sentem umas pelas outras. Então, o que acontece muito? Você fala o que precisa ser dito no momento errado. E, por mais que você esteja certo falando no momento errado, isso vai gerar um ruído na comunicação tremenda. Então, se você precisa falar alguma coisa, e às vezes algumas coisas precisam ser ditas na convivência, no relacionamento, a gente precisa entender e ter a capacidade de poder encontrar o momento certo para poder falar o que a gente precisa falar. E, geralmente, isso não acontece. As pessoas falam o que precisa ser dito no momento errado. Uma outra coisa que acontece muito, você fala a coisa certa, na hora certa, mas do jeito errado. Então, essa arte de poder saber falar o que precisa ser dito precisa acompanhar um filtro muito fino a respeito de como precisamos nos comunicar. Uma coisa importante para a gente parar para observar, os evangelhos nos ensinam o seguinte: aquilo que quereis que os homens vos façam, façais vós também a eles. Então, como é que você gostaria de ser interpelado? Como é que você gostaria de ser questionado sobre alguma situação que precisa ser resolvida? Então, antes de falar, seria muito interessante que a gente parasse para entender se eu tivesse que ouvir a respeito desse assunto. De que maneira isso precisava ser dito a mim, a fim de que isso não gerasse um problema maior. Então, o que acontece muito é que a pessoa vai falar do que precisa ser dito, às vezes no momento adequado, mas da forma completamente equivocada. Então, se você vem de um contexto familiar em que as coisas eram resolvidas no grito, é dessa forma que provavelmente você vai se comportar. E aí o que acontece? Vai gerar um ruído nessa comunicação e, de repente, alguém que está ouvindo você alterar o tom de voz começa a falar mais alto, aí você, para poder dizer que é o homem da casa, começa a falar mais alto ainda, e aí a conversa se transforma num processo de tremenda loucura e histeria.
começa todo mundo gritar ao mesmo tempo, ninguém mais se entende e a comunicação fica completamente interrompida. Eu acredito que o pastor que está presente, não poucas vezes, já deve ter recebido gente no gabinete que não consegue mais se comunicar, não consegue mais falar uma com a outra, porque as pessoas não conseguem encontrar o tom e o momento certo para poderem desenvolver uma conversa que precisa ser dita. Em geral, mulheres gostam muito de fazer um negócio chamado DR, né? Você vai discutir a relação, e aí o cara não quer ouvir, e aí as coisas se tornam insuportáveis de serem conduzidas. Então, quando a gente para pensar a respeito do amor e de como esse amor se comunica, a gente precisa parar para olhar o que o sábio está dizendo. Então, eu preciso falar a coisa certa, na hora certa, mas eu tenho que encontrar o jeito certo de falar isso. E acontece muito de eu falar na hora certa do jeito errado, falar a coisa certa no momento errado. Então, esse processo de comunicação ele é extremamente delicado, para que a gente pare para entender de que maneira o Senhor nos chama para que sejamos homens dentro do nosso relacionamento da maneira correta. Então, uma coisa muito importante para você parar para observar é entender que é fundamental que você se coloque no lugar da outra pessoa para que você pare para entender o seguinte: se isso fosse dito para mim do jeito que eu estou dizendo, eu iria compreender isso da maneira que precisa ser compreendido? Então, uma das falhas e dificuldades tremendas de muitos relacionamentos e da vida de muitos homens é justamente porque esse processo relacional de comunicação ele tem sido desenvolvido muitas vezes de forma equivocada. Nós acreditamos que porque nós somos homens, a autoridade está conosco, a gente pode falar da maneira que a gente acha melhor e isso não vai ter problema nenhum. Então, é muito importante que você pare para entender o seguinte: o homem chamado por Deus para viver dentro do ministério, do ministério como marido, do ministério conjugal, ele precisa compreender o seguinte: esse chamado ele precisa ser um aprendizado diário. Nenhum de nós se encontra pronto para poder viver isso de forma plena. Por mais que você seja capaz de ter uma comunicação adequada da maneira possível, se a gente fosse parar para bater um papo, fazer uma terapia de casais, nós encontraríamos com certeza reclamações e situações que talvez você nem se dê conta que existam. Então, é muito importante a gente parar para compreender o seguinte: esse ministério, esse chamado, ele precisa gerar satisfação em quem vive ao nosso lado. Porque se nós não estamos sendo capazes de desenvolver isso, a gente tem falhado num processo que está à mão de todos nós de podermos fazer os ajustes necessários. Agora, o que acontece inúmeras vezes é porque a vivência que foi tida em casa, ela gera uma barreira em muitas pessoas, porque os processos eram feitos da maneira que você os está reproduzindo agora. E um outro problema também muito presente é que dificilmente nós encontramos pessoas com as quais a gente pode dialogar a respeito dessas dificuldades. Eu costumo falar, quando falo para a família, a respeito de um negócio no avião chamado caixa preta, que na verdade é laranja, né? Você, quando o avião ele sofre uma queda, você encontra a caixa preta e a caixa preta diz por que o avião caiu. E o que acontece nesses processos? Já não tem mais nada para fazer. É só constatar que houve uma queda e que provavelmente não existam mais sobreviventes. A relação familiar, a gente precisa abrir a caixa preta antes que os problemas se tornem insolúveis. Então, o homem chamado para viver na vida dos pelo Senhor, da maneira que o Senhor quer, a gente precisa aprender a abrir mais o nosso coração. Isso tem a ver com um processo de sensibilização. Nós, muitas vezes, nos colocamos debaixo dos ensinamentos que a gente teve aí ao longo da vida, e isso gera um engessamento emocional, e você fica dentro de um processo que não está te fazendo bem,
mas você vai empurrando aquilo até se tornar insuportável. Por isso, muitos casamentos terminam, justamente porque as pessoas elas não são capazes de parar para fazer os ajustes necessários que precisam ser feitos. E um desses processos na vida de todos nós, eu não estou falando para você aqui como o mestre da comunicação. Se você for conversar com a minha esposa, você vai encontrar um monte de situações que, com certeza, eu preciso rever. Mas são situações que a gente está conversando aqui para que a gente possa refletir e entender. Esse é um ponto importante para a minha vida, para eu poder me permitir caminhar de uma maneira diferente daqui para frente. Eu entendo que a iniciativa de vocês, de chamar os homens para poder parar para refletir, tem tudo a ver com a necessidade, a importância que vocês estão dando para viver da maneira que o Senhor nos chamou para viver dentro do nossos relacionamentos com as esposas, com os filhos, e essa questão de saber falar o que precisa ser dito da maneira correta, na hora certa, é um ponto fundamental para que vocês parem aqui para poder entender como é importante refletir sobre coisas que talvez a gente nunca tenha parado para entender, como são relevantes para a vida da gente. Então, irmão, alguém que ama não é pura e simplesmente alguém que verbaliza eu te amo todas as vezes que a gente se encontra. Esse amor ele precisa ser realmente demonstrado através das nossas atitudes. Por isso o texto de Paulo à igreja de Éfeso tem um peso muito importante para a gente poder parar para refletir. Quais são as importâncias, né, que nós temos dado ao nosso relacionamento, à nossa vida a dois, o nosso papel como homem dentro do casamento e dentro da família. Então, esse amor que a gente sente pela esposa, pelos filhos, ele precisa ser acompanhado de um valor chamado compromisso. Isso tem a ver, por exemplo, o quanto eu sou capaz de fazer bem ao coração daqueles que estão em volta de mim. Seria interessante você parar para refletir a respeito do seguinte: quando você chega em casa, as pessoas procuram se aproximar de você ou vão saindo de fininho? Enquanto você acredita que está fazendo um bem enorme, ninguém está muito interessado em ficar perto de você. A esposa geralmente fica porque ela não tem muita opção, né? Mas quando o camarada chega em casa e todo mundo começa a sair, você precisa acender a luz de alerta. Alguma coisa não está legal nos nossos relacionamentos, na minha pessoa, porque está todo mundo junto. Quando eu chego, o pessoal começa a sair, alguma coisa não está funcionando muito bem. Então, é importante a gente parar para observar o seguinte: o amor não é pura e simplesmente o que eu digo, mas o que eu sou capaz de fazer para que esse sentimento realmente ele ganhe na convivência a capacidade de ser algo que não simplesmente eu verbalizo, mas que eu tenho o compromisso de demonstrar com aquilo que eu faço para as pessoas que eu tenho ao meu redor, em volta de mim. Isso é interessante porque você não consegue, de maneira nenhuma, mascarar esse tipo de comportamento. Ou você aprende a desenvolver essa capacidade, artificialmente, isso não vai se sustentar ao longo do tempo. Você é capaz de fazer alguma coisa legal, fazer alguma coisa boa, mas isso não tem perdurabilidade. E é muito importante a gente parar para compreender o seguinte: quando a gente ama alguém, as pessoas que nós amamos, elas são maiores do que os problemas que elas causam. Por que, por exemplo, você observa que existem pessoas que são capazes de perdoar de uma forma bastante segura? Nós perdoamos porque o erro que a pessoa comete é menor do que ela para nós.
quando alguém comete um erro, e seja lá quem for, consiga entender que o erro que essa pessoa cometeu é maior do que ela, esse relacionamento ele não se sustenta, ele não consegue ir adiante. Por isso, você muitas vezes observa que determinados erros acontecem e a pessoa não é capaz de permitir que a continuidade do relacionamento aconteça. Justamente por quê? Porque a pessoa é menor, ou melhor, é maior do que o erro que ela cometeu. Quando nós entendemos a importância do perdão para a nossa vida, e isso é uma forma muito especial de demonstrar esse amor que nós sentimos, nós somos capazes de olhar para ela e entender o seguinte: é um erro, não foi legal, mas eu amo tanto você que a gente é capaz de ir adiante a respeito disso. Isso para qualquer coisa na vida da gente, nas amizades, nos relacionamentos familiares, no relacionamento a dois. Quando você é capaz de olhar para o outro e entender que o erro que ele cometeu é menor do que o que ele representa para você, esse perdão é uma realidade. Então, a gente para observar o seguinte: como é que Deus olha para a gente em relação ao amor que ele tem por nós? Qual de nós não comete erros todos os dias? Qual de nós não tem caminhado com muita dificuldade na nossa relação com o Senhor? Mas qual é a palavra que acalenta o nosso coração? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada vez que nós somos capazes de ir diante do Senhor, abrir o coração, falar para Ele com sinceridade, nós temos consciência e certeza do seu perdão sobre a nossa vida. Então, é muito importante que você, que está participando conosco aqui nesse momento, pare para observar a importância e a necessidade que as pessoas têm na sua vida e o quanto isso vai gerar em você a capacidade de entender como elas são maiores do que as dificuldades que esse relacionamento possa vir a desenvolver. Homens que foram chamados por Deus para viver o que o Senhor tem como propósito na nossa vida, precisam entender a importância, a relevância e a necessidade de nós desenvolvermos na nossa caminhada a capacidade de nos perdoarmos. Não são poucas as vezes que eu encontro famílias em que a dificuldade do perdão gera uma situação muito difícil para que as pessoas continuem a conviver. Então, quando a gente entende que o erro que o outro cometeu é menor do que quem ele é para nós conseguimos desenvolver a nossa capacidade de perdoar. E qualquer convivência, gente, que realmente faça sentido, o alicerce dela para a nossa vida se chama perdão. Homens que são muito rancorosos, não são capazes de permitir que o outro erre, até porque você precisa parar para entender o seguinte: nós geralmente somos capazes de lembrar dos erros que os outros cometem conosco. Nem sempre nós somos capazes de lembrar das falhas e dos erros que nós cometemos com os outros. Então, essa misericórdia, essa coisa de desejar o perdão, precisa produzir em nós a mesma capacidade de olhar e entender que o outro é passível de erro, como todos nós somos. É muito importante que vocês parem para entender o seguinte: essa necessidade de compreendermos a importância do perdão gera em nós todo um contexto para que a gente possa olhar para o outro e entender que nós estamos na mesma condição. E quando a gente se permite ir para o lugar do outro e entender isso, é muito importante que isso gere em nós a capacidade de poder entender como é necessário esse perdão sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles a quem amamos. Então, você que foi chamado por Deus para poder viver uma vida a dois abençoada, essa noite talvez Deus esteja falando de uma maneira muito clara ao seu coração. O quanto é importante se permitir abrir o coração para perdoar e também ser perdoado. Nós geralmente somos capazes de apontar o erro do outro e não lembramos de nada de difícil que nós geramos na convivência. Um casamento, gente,
uma vida a dois, uma vida relacional, ela precisa encontrar um espaço que pastores, quando fazem casamento, às vezes lembram muito disso, do que a convivência representa. E já algumas vezes ouvi os pastores falarem o seguinte: numa partida de tênis, quando você joga, existe um objetivo nesse processo. Você quer colocar a bola no chão, marcar o ponto e vencer o adversário. E num jogo muito parecido, mas com um objetivo completamente diferente, aí vocês moram numa região praiana, devem acompanhar isso com muito mais frequência do que eu, que moro na Baixada Fluminense, diz o seguinte: fala a respeito de um jogo chamado frescobol. 2 raquetes, uma bola, mas o objetivo não é colocar a bola no chão e nem vencer o adversário. É permitir que a bola fique sendo controlada pela dupla o máximo de tempo possível. O objetivo é evitar que a bola caia no chão, porque ninguém precisa marcar ponto, porque não existe o objetivo de ninguém sair vencedor na brincadeira. O prazer é o divertimento, é ter a alegria de poder participar ali de um momento de lazer. E a gente precisa trazer isso para o nosso relacionamento. Eu encontro muita disputa, homens querendo se impor, mostrar que sou eu o provedor, sou capaz de lidar com tudo. Gente, uma relação não precisa ser desenvolvida desse jeito. É preciso viver de maneira harmoniosa. E muitas vezes isso precisa partir de nós, em que a gente encontre o nosso lugar na relação familiar, o nosso lugar com a companheira, e dar o espaço que ela precisa também. É muito importante isso para todos nós. Quanto mais nós formos capazes de poder nos relacionar de maneira prazerosa, isso vai gerar todo um contexto para que a gente possa viver da melhor maneira possível. Pessoas que vivem disputando a capacidade em tudo, eu sou melhor, eu sou o homem, eu sou capaz. Você não precisa disso, meu irmão, porque o Senhor já te colocou numa condição em que você precisa ocupar o teu lugar de maneira inteligente. Isso não precisa ser imposto. A gente vive hoje um processo de mulheres querendo viver um valor chamado empoderamento. Nós vivemos numa sociedade que vive uma profunda desestrutura familiar, pessoas ocupando espaços que jamais deveriam ser ocupados da maneira que tem sido. Mas a grande verdade é que o que orienta o nosso coração e a nossa vida é a palavra do Senhor e a ação do Espírito Santo no coração de todos nós. Então, quando nós entendemos qual é o nosso papel, orientados pelo Senhor, pela sua palavra, pela ação do Espírito, nós somos capazes de viver muito melhor do que aquilo que o mundo tem proposto para que as pessoas sejam felizes hoje em dia. E quando nós encontramos esse espaço de uma maneira abençoada, através dessa ação do Espírito e da orientação da palavra, nós compreendemos com muita clareza como nós podemos viver de maneira extremamente abençoada e feliz na nossa convivência. Então, é muito importante que você, que é homem, entenda qual é o seu papel, de que maneira isso precisa ser demonstrado, como isso precisa ser realmente compreendido e o quanto é importante parar para refletir qual tem sido o nosso comprometimento com esse processo na vida a dois. Porque isso vai refletir de maneira direta nas pessoas que estão ao nosso redor. Gente feliz é capaz de produzir felicidade. Pessoas que vivem processos de endurecimento relacional e que não são capazes de poder abrir essas dificuldades para ninguém, permanecem talvez infelizes a vida toda. Então, o que é importante? Nós sermos capazes de ouvir o que precisa ser dito, falar o que precisa ser falado, mas permitir que isso se transforme num processo de cura para o coração e para a alma, ao invés de estarmos nos sentindo cobrados, termos que dar respostas,
você precisa entender o seguinte: existem muitas áreas na nossa vida que a gente precisa melhorar. E é muito importante quando nós tomamos consciência a respeito disso. É interessante você conversar com gente que se sente muito perfeita e que esse sentimento, essa compreensão só é única e exclusivamente para elas. Quando você faz uma terapia com família e as pessoas podem falar e todos estão presentes, existe muitas vezes um travamento, né? A pessoa não fala, mas quando você divide o grupo e começa a fazer o processo individualmente, você começa a ouvir coisas que não são ditas na presença, justamente porque a presença dessa pessoa gera essa incapacidade do outro ser capaz de ser totalmente sincero a respeito dele. Então, seria muito legal que, quando nós reuníssemos em família ou em qualquer processo para podermos conversar, as coisas que têm que ser ditas possam ser ditas olhando nos nossos olhos. Que nós não sejamos assim, instrumentos de intimidação. Eu não posso falar porque fulano vai ficar aborrecido, vai alterar a voz, a coisa vai ficar muito desagradável. E que você também possa ter a capacidade de falar o que precisa ser dito dentro de um contexto em que não gere nenhum tipo de adoecimento ao teu entorno. Até aqui, gente. Tudo bem? Ok. A gente pode continuar. Então, quando você vê Cristo dizendo que era para amar as esposas como o apóstolo Paulo falando que Cristo amou a igreja e esse era o modelo que ele usa para que amemos as esposas, a gente precisa compreender que Cristo viveu um processo sacrificial. E esse amor, ele vai ter alguns desdobramentos no discurso do apóstolo, mas principalmente ele chama para os homens a responsabilidade. Até porque aquela era uma sociedade patriarcal. Recaía sobre o ombro dos homens as maiores responsabilidades. Hoje em dia, a nossa sociedade ela tem tido mudanças bastante significativas. Então, de repente, você olha para a mulher que faz parte da família e ela ocupa um espaço financeiro muito semelhante do homem. Ela sai para trabalhar, tem toda uma responsabilidade financeira com o lar. E é óbvio que, numa sociedade em que Paulo está falando, esses valores inexistiam. Mas a grande verdade é que, embora essas mudanças tenham ocorrido, o princípio fundamental que Paulo nos chama à reflexão, ele não sofre mudanças ao longo dos anos. Nós precisamos entender o quanto é importante que esse processo que somos chamados por Deus a ocuparmos o nosso espaço como homens chamados pelo Senhor a uma vida familiar, precisa produzir em nós o nosso compromisso de responsabilidade. Uma das coisas muito importantes hoje em dia, irmãos, é a sua presença em relação à vida espiritual da tua família. Porque não são poucos os homens, por exemplo, aqui na minha região, que deixam de estar na igreja porque afirmam de maneira categórica que não conseguem chegar a tempo depois que saem do trabalho. Aí você vai fazer uma pesquisa e chega à seguinte conclusão. Se o cara quisesse, ele poderia vir à igreja. E aí a gente está passando uma mensagem muito clara dentro de casa de que a igreja não é a coisa que nós temos dado a importância que deveríamos dar. Hoje em dia, com a questão da pandemia, e que estamos em muitas situações tendo que participar através de maneira remota, né? Como a gente está tendo a oportunidade aqui hoje, isso tem se transformado em uma ferramenta que nos permite
participar, não tendo a questão presencial. Mas, mesmo assim, você encontra pessoas que não levam o compromisso de uma vida espiritual séria. A igreja, você já ouviu, não salva ninguém. Mas o caminho do céu passa pela igreja. Você pode ter certeza em relação a isso. Então, é muito importante que o nosso compromisso dentro de casa, ele gere em nós a responsabilidade de assumirmos o compromisso de orientarmos a nossa casa, a nossa companheira, a estar conosco na casa do Senhor. É muito importante que os nossos filhos percebam esse compromisso em nós e o quanto é necessário que, além de qualquer palavra, o nosso comportamento realmente confirme isso para as pessoas que estão à nossa volta. É necessário que quem observa o quanto somos comprometidos com o Senhor perceba que isso não é feito por obrigação, mas isso é natural de quem entende quem é o Senhor na sua vida e o que Ele tem feito por nós até agora. Então, quando esse movimento espiritual em relação a estarmos na casa do Senhor, buscar a presença do Senhor, termos um compromisso com as coisas de Deus, se torna natural na nossa vida, isso traduz de maneira muito clara o comportamento que os nossos filhos, a nossa casa, precisa seguir. Não é difícil você perceber muitas vezes que quando o chefe da família ele parte e a família ainda não é toda adulta, existe às vezes um desmantelamento desse compromisso com Deus, porque às vezes isso nunca foi uma realidade dentro do lar. Então, se esse comportamento nunca foi um comprometimento, isso não precisa ser continuado por quem permanece. Espero muito que, nesse pouco tempo em que nos encontramos aqui, você possa parar para refletir a respeito do que é importante em relação ao seu papel na vida espiritual, emocional e relacional da sua família. E é óbvio que isso vai ter um desdobramento direto na vida em que as pessoas muitas vezes vão permitindo que situações gerem distanciamento, que é na parte sexual da vida da gente. Então, alguém que vive de maneira emocionalmente ajustada, que fala para o outro da maneira que precisa ser dito, é óbvio que isso vai ser um exercício contínuo, como eu falei para você, você vai ter muito mais oportunidade, prazer e frequência nessa vida sexual. Gente que vive se desencontrando o tempo inteiro, quando precisa ter relação sexual, isso geralmente é mais por questões fisiológicas do que emocionais. E aí o que acontece? Se termina não tendo a produção que essa convivência deveria ter. E isso abre portas para inúmeras situações que, obviamente, pelo tempo, a gente não vai ter como conversar sobre isso aqui hoje. Então, assim, muitos desencontros emocionais, eles terminam acarretando em problemas sexuais. Distanciamento, pouca frequência, isso vai gerar um problema maior nessa vida relacional. Então, Deus chamou a gente para vivermos de maneira plena, com a capacidade de poder absorver as nossas responsabilidades e desfrutar de tudo aquilo que Deus nos deu o direito de ter uma vida a dois. O papel de um homem chamado por Deus para o matrimônio, ele é um papel de compromisso suficiente para que nesse compromisso nós sejamos abençoados e também possamos abençoar as pessoas que convivem conosco nesse processo. Essa coisa de ter paz em casa, de viver com o coração abençoado pelo Senhor, de permitir que esse cuidado e esse carinho de Deus
se transforme em algo especial na nossa vida, vai gerar um equilíbrio no nosso relacionamento tão abençoador, tão especial, tão bom, que sempre vai ser muito, vai estar muito além daquilo que a gente imagina que poderíamos desfrutar. Eu espero no Senhor que nesses instantes em que a gente está caminhando aí para o tempo que me foi proposto terminar, espero no Senhor que o coração de cada um dos irmãos possa estar aí refletindo, pensando naquilo que possa ser revisto, se existem situações que precisam desse ajuste, desse acerto, você que ainda não constituiu família, começar a observar a importância que tem de pensar nos pontos que foram ditos aqui e colocá-los em prática quando for conviver de maneira plena com a sua amada, da melhor maneira possível. Eu espero no Senhor que a nossa vida, a vida de cada um dos irmãos, seja ricamente abençoada pelo Senhor, orientada pelo Espírito, e que a gente possa conduzir o nosso coração a viver o melhor de Deus, a cada instante, a cada momento. Eu quero ter a oportunidade de poder orar com você nesse instante. E essa parte de fala eu vou estar encerrando. E se você quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, a gente vai ficar ainda mais um tempinho aí para conversarmos um pouco juntos. Ok? Vamos orar? Pai querido, Deus bondoso, nós nos encontramos aqui juntamente com os teus servos, num momento em que a vida da gente precisa da orientação do teu Espírito. Vivemos tempos difíceis, em que temos perdido pessoas que amamos, e nós queremos te pedir que tu dê a cada um de nós a sensibilidade necessária para poder lidar com esse momento, entender esse tempo de perdas, continuarmos a ser sustentados por ti, orientados pelo teu Espírito. E a gente quer te pedir, Senhor, que no papel que precisamos exercer dentro do nosso lar, na convivência, nos relacionamentos, nós tenhamos o compromisso de rever aquilo que precisa ser modificado e que cabe a nós tomarmos atitudes e mudar algumas situações que precisam ser transformadas e que o teu Espírito esteja agindo na vida de todos nós. Nós rogamos que cada lar aqui seja ricamente abençoado pelo Senhor, que teus servos continuem debaixo da tua orientação, que possam, Deus, ter famílias abençoadas, abençoa os filhos, abençoa, Senhor, Jesus, aqueles que já têm os netos. Permita, Senhor, que a nossa casa continue a ser alvo do teu carinho, do teu cuidado, e que tenhamos a alegria de saber, Pai, que nas tuas mãos está todo bem e que o Senhor há de derramar as tuas bênçãos sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Amém. Bom, vocês querem falar alguma coisa? Fala aí, meu irmão. Apareceu algum irmão que eu queria perguntar se algum irmão vai ajudar a tentar lá. Estão conseguindo ouvir? Não me ouve. Está picotando aqui, Ju. Não, só estou vendo você bater a boca aí. Então, peraí, deixa eu voltar com a câmera para lá. Pronto. Agora me escutam, né? Estou te ouvindo bem. Perfeito. Eu queria, na verdade, pedir, né, ver com algum irmão. Algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta? Algum irmão presente gostaria de fazer? Imagina só eu. Lucas. Oi, pois não. Oi. É o Paulo. Pois não, presbítero.
Eu só queria lembrar uma colocação quando ele falou sobre hoje há muitas separações na vida de casais. Aí existe duas coisas importantes que não está existindo hoje na vida de dois, desde o início do namoro. Se a gente observar lá em Gênesis, no capítulo 26, quando se refere ao encontro de Rebeca, a pessoa que foi ao encontro de Rebeca, ele orou ao Senhor para que Deus enviasse uma esposa para o seu servo, para o seu senhor. E no final do capítulo, no versículo 26, há uma coisa interessante. Depois que foi concretizado, que Deus mostrou quem seria a esposa de Isaac, houve uma coisa interessante que diz que Isaac conduziu até a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Isso demonstra o quê? Que ele passou a conhecer ela, casou, aí depois, logo em seguida, vem a frase que diz assim, e ele o amou. Primeiro conhece a pessoa, primeiro busca a orientação de Deus, segundo, casa, e depois ama. E a separação de muitas pessoas hoje em dia é o contrário. As pessoas não buscam a Deus para mostrar quem é aquela pessoa dedicada. Segundo, ele ama primeiro para depois casar. E ao contrário, você tem que casar primeiro para depois amar. E o que é o amor? O amor é aquilo que você tem compreensão, sabe conversar um com o outro, né? Você perdoa, você pensa junto e caminham junto. Né? Então, uma das coisas, às vezes, que está faltando hoje, no meu entender, duas coisas. Primeiro, orientação de Deus, e segundo, o amor depois do casamento, e não o amar antes do casamento. E antes do casamento, você conhece a pessoa, para depois você amar. O que é o amor? É você perdoar, você se entender um com o outro. É você se amar e perdoar um ao outro. Né? Uma coisa interessante que, às vezes, as pessoas não observam hoje em dia. Obrigado. Ok. Vereador Orlando, quer fazer algum comentário? Não, a reflexão do irmão Paulo, muito pertinente, tem acontecido esse processo mesmo, e tantos outros, né, presentes. Por isso que a gente lida com pessoas que não conseguem mais se suportar dentro de casa e terminam um relacionamento que nem deveria ter começado. Essa questão da paixão, né? A gente, muito caso pela paixão, sem medir as consequências disso. Tá? Muito bom. Então, o que eu gostaria, né? Na verdade, não é nem uma pergunta, é apenas ouvir também um comentário. Como o senhor bem falou lá no início, a respeito da comunicação e de como nós fomos criados, mas ainda assim nós, mesmo criados nesse momento sentimental, né? A gente tem visto aí que os homens têm passado por um processo de quase afeminação, né, do sentimento, né, naquela questão do antes o homem não chora, para a gente fugir daquilo, tem partido para um extremismo muito grande também. Mas ainda assim, geralmente, o homem é muito seco, o homem ele é muito, quase que insensível, né, e distante desse sentimento para fora. A mulher não. Então, eu gostaria apenas que o reverendo comentasse, né, falasse um pouco mais sobre essa crise de conversar, quando a mulher é um pouco mais sensível, e aí você tem o grande conflito da fala, né? Aí fica aquela grande discussão. Eu falo comigo que eu discuto isso com a Manu quase sempre, né? Mas não foi o que você disse, mas não foi o que você quis dizer, né? A gente acaba sendo grosso, mesmo sem querer, porque muitas vezes a gente não sabe nem como falar. Eu gostaria de ouvir apenas assim, um aprofundamento mais nesse sentido da fala do reverendo. Tá. A gente tem pessoas, por exemplo, que são nitidamente movidas por aquilo que ouvem. Não necessariamente somente mulheres. Então, de repente, a tua relação familiar, lembra que eu falei com vocês que
pode vir a ser uma relação que gerou adoecimento emocional. Então, quando você lida com pessoas que alteravam a voz com frequência, e um ficava tentando falar mais alto do que o outro, você pode vir a ter uma dificuldade de ouvir. Então, quando você ouve alguma expressão que está muito além do tom normal, aumenta um pouco, isso já, de alguma maneira, inconscientemente, é remetido lá para aqueles momentos que você viveu em que as coisas nunca eram acertadas numa conversa, mas quase sempre numa briga, numa discussão, e isso acontece muito. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela leva isso para a vida, e quando você vai tentar conversar e, de repente, o cara não consegue manter um tom ameno, isso vai sempre ser entendido como uma discussão. De repente, a pessoa não tem problema com relação ao tom de voz. Muito embora, quando você vai conversar, você não precisa ficar gritando, né? Precisa ficar bem claro para a gente. Porque algumas pessoas fazem isso porque estão acostumadas a fazer assim. Não significa simplesmente que o façam porque estão realmente agindo de maneira... e estão brigando, gerando esse desconforto ali naquele momento. Mas a vivência dessa pessoa foi traduzida dessa forma. E aí, o que acontece? Ela vai agir dentro do que ela está considerando natural, mas o outro não vai conseguir compreender dessa forma. Isso vai gerar um desencontro. Agora, o que é importante? Você não ama? Não sabe que isso machuca? Não. Seja capaz de mudar, meu irmão. Seja capaz de mudar. Você vai certamente fazer com que você consiga ter uma vida a dois muito melhor do que você tem tido agora. Você pode ter certeza disso. Existem pessoas também que não têm o problema auditivo, né? Mas são pessoas que, ao longo da convivência, tiveram muita dificuldade em relação ao toque físico. Apanhavam muito e, às vezes, a relação era física, mas muito negativa, empurrão, beliscão. Então, de repente, você está na igreja e diz assim, fulano, dá um abraço aí no seu irmão. O cara não consegue sair do lugar. Por quê? Ao longo da vida, os toques físicos foram sempre de maneira muito ruim para essa pessoa. Então, você casa. A relação física, ela vai ficar profundamente prejudicada. E, às vezes, a gente tem essa dificuldade. Os pais não abraçavam, a família não tinha carinho. E você desenvolveu isso aí ao longo da tua vida. Traz isso no teu coração. Não precisa. Ela sabe que eu gosto dela. Não precisa ficar agarrando, ficar... Ela sabe disso. Então, são coisas que a gente precisa rever. De repente, você não tem o problema do toque, você não tem o problema da fala, mas você tem o problema daquilo que você vê. São pessoas que são muito influenciadas pelo visual, elas se permitem influenciar de maneira direta por isso. Então, você não fala nada, você não faz nada, mas as coisas que ela percebe em você geram um distanciamento. Então, é muito interessante, por exemplo, vocês fazerem a leitura de um livro, não sei quem já fez aí, chamado As 5 Linguagens do Amor. O autor é Gary Chapman. Ele fala a respeito dessas coisas. Às vezes a gente tenta agradar e nós não somos capazes de agradar. Por quê? Porque o outro tem uma linguagem do amor diferente da nossa. De repente você consegue transmitir o teu carinho de uma determinada forma e o outro não consegue entender dessa mesma maneira. Então, às vezes, você escuta coisas do tipo, eu sou responsável pelo que eu falo, mas não sou responsável pelo que você escuta. Quando, na verdade, a gente precisa parar para entender. Estamos numa relação a dois. Eu preciso fazer bem, mas eu tenho que descobrir como é que eu faço esse bem. E mulher, é difícil você conseguir entendê-la, né? Mas com jeitinho, com carinho, a gente consegue ir melhor do que temos ido até hoje.
Perfeito, perfeito, muito obrigado. Mais algum, reverendo? Alguma fala? Mais alguém aqui dentro, os presentes? Perfeito. Reverendo Orlando, então cabe a nós agora apenas, sinceramente, agradecer, né? Sermos gratos aí pela sua vida, que foi enriquecedor, com certeza. Né? Falou profundamente aos nossos corações, tenho certeza que aos demais que têm aí uma bagagem, uma experiência, né? Uma visão muito diferente da minha, né? Que ainda não cheguei lá, mas estou caminhando. Alguma palavra final do senhor, da parte do senhor, reverendo? Não, eu quero agradecer o convite. Eu recebi um outro convite para falar aí também na EBD, né? Que a irmã me fez. Esse tipo de palestra feito de maneira remota é muito mais complicado, porque quando a gente está junto, você faz trocas na hora, né? É muito melhor você poder interagir ali no calor do momento, entendeu? A gente termina ficando um pouco mais distante. Mas eu queria agradecer, espero poder ter feito o comunicado da melhor maneira possível e que os cuidados do Senhor permaneçam sobre o coração e a vida de todos nós. Manda um abraço aí para o pastor. Amém. Então, eu convido aqui para a gente estar encerrando esse momento, né? Convido o nosso pastor, Josimar, a estar fazendo uma oração de gratidão, principalmente aí pela vida do reverendo Orlando. Amém. Pastorzão, prazer em ter te conhecido. Espero Prazer ter foi o meu. privilégio de conhecê-lo pessoalmente, viu? Amém. Com certeza você foi instrumento de bênção, abençoa as nossas vidas, abençoa a vida de cada homem que está aqui presente. Desde o meu coração é ter oportunidade, então, se Deus assim nos permitir, de vê-lo pregando aqui pessoalmente, vai ser bênção, com certeza. Transmita a igreja que você pastoreia, os nossos abraços fraternais da igreja aqui presbiteriana de Angra dos Reis. Nosso muito obrigado, viu? Nossa gratidão. Obrigado, pastor. Amém. Valeu. Obrigado. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo tão maravilhoso de aprendizagem. E a nossa oração é que o Senhor possa nos quebrar, que o Senhor possa inclinar o nosso coração, obedecemos a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa, por Tua graça, por obra do Teu Santo Espírito, trabalhar profundamente no nosso coração, transformando a nossa vida para que sejamos, ó Deus, verdadeiros homens de Deus nos nossos lares, no tratamento com as nossas esposas, com os nossos filhos, que sejamos no nosso lar uma bênção, Pai. Capacite-nos, ó Deus, e que o Senhor possa continuar dispensando abundante bênção sobre todo o seu povo. Ó Deus, queremos agradecer pela vida do pastor Orlando, ó Deus, pela sua instrumentalidade, pela maneira como o Senhor usou. Rogamos, ó Deus, para que toda a sua casa seja abençoada grandemente, que a igreja, que todo o ministério, ó Deus, tudo aquilo que ele tem feito para o Senhor, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-lo e continuar, ó Deus, dando a ele bênçãos abundantes e o capacitando cada vez mais e mais para que ele seja um instrumento vivo em tuas mãos. Receba a nossa gratidão por esse dia abençoador. Te agradecemos por tua presença conosco, por tua presença que habita em nós. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te dar toda a honra, glória e louvor. Amém. 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 Obrigado. Fazer a foto, né? O reverendo segura aí mais 30 segundinhos. Também que os irmãos... Ok. Espera aí que eu vou pentear o cabelo. O pessoal aí. Espera aí que eu vou pentear o cabelo. Vai tentar isso, vou chegar um pouco mais para cá. Deixa eu pentear o cabelo. Pronto. Tá bom aí, Vinícius? O Vinícius vai arrumar o cabelo. Ó, quem está atrás de você não está aparecendo. Nem o Edmar, nem o... Edmar fica mais para a esquerda do Lucas. Não, estava bom naquela posição. Era só o Edmar chegar para... Agora o Hilton não está aparecendo. Então, peraí, eu chego um pouco mais para Olha ele para trás, cara. Se chegar para trás, eu acho que fica melhor. Senta alguém na frente. Agora foi. Josemar, chega mais para a sua esquerda
Não, para a direita mesmo, tá? Porque aqui a minha... É difícil, né? Vocês estão vendo aí, né? Como é que está a posição de vocês aí. Não, É gente, porque Ô, eu... Vinícius, o Edmar, mas o Lucas se sentar parece melhor lá, ó. Sim, abaixa o Josimar e o Lucas. Pronto, vamos jogador de futebol. Mais Caraca. Lucas. Mais Lucas. Mais. Aí, agora esse chega Aí. para frente, agora os de trás chegam para frente. Aí, tá ótimo. Só o Josimar, mais para sua esquerda. Direita, eu acho. Só direita. Aí. Isso é um teste de resistência, hein? Sim. Melhorou. Dimar, olha para cá. Olha o cabelo no olho aí, ó. Tira o cabelo Para de do olho. falar! Para de falar! Para de falar! Eu sou. Foi. Aí, beleza. Teste de resistência aí, pessoal do agachamento aí. Hein? Muito obrigado, reverendo, mais uma vez, tá? Não há palavras de gratidão que possam compensar, tá? A vinda do senhor aqui hoje. Foi bênção, tá? Um abraço. E até a próxima, se quiser. Falou, um abraço. Até breve, pastor. Fica na paz. Abraço. Muito obrigado, reverendo. Foi uma benção. Obrigado mesmo. Prazer estar com vocês aí.